Se tem uma coisa que muita gente odeia, mas que odeia mesmo nos animes, é a censura. Que realmente sempre foi uma coisa bem chatinha, principalmente antigamente, lá na época da bendita da 4Kids. Que ela teve meio que sua imagem marcada pelo fato dela ser bastante reconhecida por censurar vários animes, do jeito mais tosco possível. E naquela mesma época também foi lançado o Sonic X, que pra mim facilmente é a melhor animação do personagem até os dias de hoje. Nada superou o Sonic X, pelo menos até hoje, né? E nem mesmo o Sonic Prime conseguiu fazer isso. Desculpa, cara, sai fora. E se tem uma coisa que muitos fãs de Sonic realmente se lembram bastante sobre o Sonic X, é o fato que ele justamente caiu na época da 4Kids, onde era aquela época onde a 4Kids censurava todos os tipos de anime. Aí você deve perceber que realmente não existe muitas justificativas pra você censurar o Sonic X, até porque é uma animação do Sonic, pra que censurar, né? Acontece que o Sonic X, por mais que ele seja um anime daquela época, ele não tinha muitos momentos apropriados aos olhos da 4Kids, o que acabou ocasionando muitas censuras. E exatamente por conta disso que surgiu a ideia do vídeo de hoje. Mas primeiro, irmão, já vai metendo aquele seu like, se inscreva no canal. E cara, esse é meu primeiro vídeo narrando longo, então, mano, me desejo boa sorte. Agora sim, chega de enrolações e partiu pro vídeo. Vamos nessa! Ah, vamos nessa! De fato, uma das coisas que a 4Kids mais costumava fazer com os animes antigamente, principalmente acabou ficando famoso por conta desse motivo, era com as censuras. E com Sonic X isso também não seria diferente, até porque, meu irmão, para a 4Kids, o Sonic X tinha muitos momentos impróprios para as crianças poderem assistirem. Então, por conta disso, vários momentos do anime acabaram sendo censurados pela 4Kids. Alguns até que tem uma justificativa pra isso, como por exemplo com alguns personagens dentro do anime, lá na versão original japonesa, começa a dar dedo no meio pros outros. Eu vim fazer um anúncio. Que obviamente é uma coisa que também foi censurada na 4Kids, já que lá você quase não vê nenhum personagem dando dedo no meio por aí. E pra mim até que é um tipo de censura até que é aceitável, vai. Agora o que não faz sentido mesmo é eles censurarem simplesmente o sangue do anime, porque assim, pra quem não vê a versão original de Sonic X, sabe que o anime tem sim sangue. Tá legal que não é no mesmo nível de, sei lá, Dragon Ball Z ou Cavaleiros do Zodíaco, onde os personagens derramavam rios de sangue. Era no máximo uns cortes que os personagens acabavam levando durante uma batalha ou algo do tipo. E acabava ficando uma pequena fagulha de sangue neles. Mas tipo, era um negócio tão imperceptível, tão irrelevante, que você mal se importa assistindo a versão original de Sonic X. Ah, o personagem tá sangrando? Ah, tanto faz. Só que para 4Kids também era outra coisa que não era adequada. E no Sonic X da versão da 4Kids, basicamente todos os personagens são blindados. O máximo que você verá é os personagens com uma espécie de dano dentro da versão da 4Kids, onde eles parecem que estão machucados. É o máximo que você verá lá na versão da 4Kids. Agora, personagens sangrando, que acontece mesmo dentro do anime original. Não de um nível exagerado, mas sim tem sangue em Sonic X. E mesmo que seja algo não exagerado, ou imperceptível, ou irrelevante, tanto faz. Acabou sendo censurado também. O que já pode ser considerado uma censura até que tosca, até porque sangue no Sonic X é quase irrelevante. Agora, meu amigo, você quer saber o que é censura tosca mesmo? As placas de Sonic X. Tá ligado as placas que os personagens acabam utilizando aqui pra dizer alguma coisa ali? Até porque as placas servem justamente pra isso, né? Pra você entender o que estava escrito ali. Na versão original japonesa, algumas placas tinham alguma coisa escrito ali. Eu nunca soube o que tinha escrito nessas placas, mas tinha alguma coisa escrita ali. Já na versão da 4Kids, por algum motivo que eu não sei, eles decidiram tirar o que estava escrito nessa placa e ainda por cima não colocaram nada no lugar. Eles simplesmente deixaram a placa em branco, só pra vocês verem o nível de censura que a 4Kids costumava fazer naquela época, mas meteram dane-se e não se davam trabalho de colocar alguma coisa no lugar pelo menos. Não só as placas, mas também como alguns letreiros que aparecem dentro do anime também acabavam mudando, e é bem tosco isso. Além de alguns momentos bem sus com a Rouge dentro do anime, que também acabaram sendo censurados da 4Kids. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E ainda por cima eles também mudavam alguns efeitos sonoros dentro do anime. Sim, a 4Kids não apenas censurava, cortava algumas coisas do anime e removia outras coisas, como ela também alterava algumas coisas, principalmente nos efeitos de algumas coisas do anime. Como por exemplo nas armas dos policiais, que por serem armas de fogo, teoricamente eles deveriam fazer um som que lembrasse de uma arma de fogo. Só que na versão da 4Kids, por algum motivo que eu sei lá também, eles decidiram mudar os sons das armas dos policiais dentro do Sonic X para sons de armas laser.
Nunca vi nada tão... E outra coisa que a 4Kids também costumava fazer bastante além da censura era simplesmente também mudar as trilhas sonoras dentro do anime. Que sim, ficavam bem diferentes do dentro do anime original. E assim, cara, isso pra mim já é besteira. Não havia necessidade nenhuma dos caras mudarem a trilha sonora do anime. Mas eles só faziam isso só porque eles podiam e porque eles queriam. E com Sonic X também não seria totalmente diferente. E a trilha sonora da 4Kids, por mais que alguns momentos sejam bem bacanas, cara, é a coisa mais genérica do que você pode ouvir na sua vida. Se liga só um pouquinho no que eu tô falando. Até que é uma trilha sonora bem bonitinha de se ouvir. Mas convenhamos que ela é bem genericazão de série de super-herói ou algo do tipo. Mas até que ficou legal. Tipo, eles precisavam mudar? Não, só fizeram isso porque eles queriam e deu nisso. E se eu contar pra vocês que eu gosto de uma trilha sonora da 4Kids, que eu acho que muita gente vai me atacar nos comentários. Só porque que eu gosto dessa trilha sonora. E, mano, por favor, não me ataquem nos comentários só porque eu gosto dessa trilha sonora. Mas eu vou mostrar pra vocês. É essa daqui. Que sinceramente eu acho que muita gente vai me atacar nos comentários. E outra coisa que ela também costumava fazer, sim, a 4Kids não se aquietava e simplesmente mudava muita coisa dentro do anime. E outra coisa que ela costumava fazer também, além de censura, mudar a trilha sonora e até os efeitos sonoros, ela também costumava muito a fazer, era simplesmente estereotipar os personagens apresentados dentro do anime. E isso acontecia muito com os animes que a 4Kids adaptava. E com Sonic X isso também não seria totalmente diferente. Tanto que um dos casos mais conhecidos foi com a Amy, que deram uma personalidade totalmente estereotipada pra ela. Aquela típica personagem que não liga pra nada, que só quer ficar perto do Sonic o tempo todo. É basicamente a Amy das antigas, só que de um jeito bem mais forçado. Que tá certo que a Amy na versão japa era mais ou menos desse jeito, mas pelo menos ela era um pouco mais controlada e não insuportável. Mesma coisa com o Kristen Dark, que um dos grandes motivos do pessoal simplesmente odiarem o Chris, principalmente os fãs americanos do Sonic, é pelo fato da versão da 4Kids ter dado uma personalidade estereotipada para ele também. O Chris da versão japonesa é um personagem com camadas. Ele tem sim mais história, ele tem sim bem mais desenvolvimento. A gente entende porque que ele é solitário, que ganha tudo de mão beijada, que tem uma vida entediante, que não tem pais presentes. O Chris da versão japonesa até que ele tem camadas e faz até que ele seja um bom personagem. Só que na versão da 4Kids, os caras simplesmente deram uma personalidade mais estereotipada pro Chris. Que tá legal que eles ainda mantiveram algumas coisas do personagem dentro do anime, como um pouco da história dele, por exemplo. Só que eles não mostravam muito o quão solitário que era o Chris e como que ele não estava satisfeito com a vida que ele tinha. Só fazia ele parecer um personagem chato e egoísta. Que tá legal que eles mantiveram os seus momentos importantes dentro do anime, mas a 4Kids não soube trabalhar com eles muito bem. Simplesmente trataram o Chris dentro do anime como se fosse qualquer coisa, pelo menos na versão da 4Kids. E outra coisa que a 4Kids também costumava fazer, sim, mais uma vez a 4Kids não se aquieta, era simplesmente alterar algumas coisas do roteiro de Sonic X. E não era só com Sonic X que ela fazia isso, ela fazia com muitos outros animes que ela adaptava, alterar o roteiro, distorcer algumas coisas que a história estava querendo apresentar, simplesmente mudar a história do anime em alguns momentos, justamente para poder se encaixar do que eles estavam querendo apresentar, misturando com as censuras que eles faziam para que a cena fizesse um pouco mais de sentido. Só que às vezes eles faziam isso de um bagulho tão mal feito que quando você vai assistir a versão japonesa, meu irmão, parece que você tá assistindo um outro anime. Tipo, Sonic X da versão da 4Kids é uma versão do anime um pouco mais bem infantilizada, com bem mais piadas, com bem mais humor, mas que ainda mantém seus tons sérios, só que de um jeito bem mais levezado. Já na versão original japonesa ainda tem seus momentos cômicos, tem seus momentos engraçados, mas quando o anime ele fica sério, meu amigo, ele também sabe trabalhar com seus momentos sérios. Meio que fica tudo perfeitamente balanceado na versão japonesa. O que é algo que não dá muito certo na versão da 4Kids, por justamente eles alterarem algumas cenas e alterar algumas coisas dentro da história. Tanto que um dos casos mais famosos envolvendo alterações de roteiro em Sonic X
É naquela famosa cena lá onde ela tem aquela personagem ruivinha, que eu esqueci o nome dela, mas ela aparece lá na terceira temporada, que dentro do anime tem uma das mortes mais pesadas. Tem mortes dentro do Sonic X, que eu poderia dizer que a 4Kids censurava também, mas eu lembrei que eles deixaram a morte da Maria passar, então eu vou passar um pouco de pano aqui. Mas sim, alguns personagens que tinham uma morte bem mais explícita dentro do anime, que morriam na frente dos personagens, aí sim a 4Kids censurava, tanto que foi o caso dessa personagem ruivinha que eu esqueci o nome dela, que ela simplesmente morreu com a sua nave explodida pela nave dos Metarex na frente do Shadow. E tipo, até que é uma cena bem pesada do jeito que ela é construída. E no final do episódio, o Shadow fica lamentando sobre a perda da personagem, olhando para um negócio que sobrou da nave dela. Mas conhecendo a 4Kids, vocês acham que eles iam adaptar aquela cena pesada? Não, nem pra suavizar a cena isso serviu pra fazer isso. A 4Kids obviamente censurou essa cena e ainda por cima deu uma distorção na história para dar a entender que a personagem ainda estava viva. Tanto que naquela cena lá onde o Shadow fica se lamentando pela morte da personagem, ele na verdade está se perguntando se ela deve estar bem. Mostrando que, na versão da 4Kids, aquela personagem sobreviveu. Porque a gente sabe que não foi o caso na versão japonesa. E como vocês podem perceber, a versão da 4Kids não simplesmente não ficava satisfeita em só censurar cenas do anime, como ela também fazia alterações dentro da história, mudança de trilha sonora e ainda por cima os efeitos de algumas coisas dentro do anime. Tudo isso só para que o anime ficasse mais adequado possível, para que as pessoas também pudessem assistir, né? E assim o anime acabasse chegando no público bem maior e tivesse mais alcance de telespectadores. No fim do dia, o Sonic X não é o anime que foi mais estragado pela 4Kids. Teve animes que tiveram censuras bem piores. Então eu devo dizer que a 4Kids não simplesmente maltratou o Sonic X por completo. Por justamente ser uma série sobre Sonic, obviamente não seria tão pesado para o público infantil. Mas também, no máximo, a 4Kids também não se deu o trabalho de mudar o anime inteiro. Então ela não foi muito prejudicada. Pelo menos não da versão da 4Kids. Mas também, mesmo assim, não é uma versão tão querida pelos fãs. Muita gente, incluindo eu, preferimos muito a versão original japonesa, por justamente ele ser bem mais tratado a sério e não é lotada de piadinhas idiotas só para suavizar o anime. Mas também não vamos tratar a 4Kids 100% como uma vilã aqui, até porque, graças ao sucesso que a versão da 4Kids teve do Sonic X, foi que acabou rendendo mais uma temporada do anime. Sim, se a versão da 4Kids não existisse, não existiria também o lendário arco dos Metarex. Então, no fim do dia, a versão do 4Kids meio que ajudou para que o Sonic X pudesse ter mais uma temporada e tivesse um encerramento um pouco mais digno, pois ele seria cancelado na segunda temporada, sendo uma das poucas vezes que a 4Kids realmente fez uma bondade no meio dessa indústria. Mas obviamente também não foi suficiente para evitar sua falência. A 4Kids faliu. E isso pra mim é uma boa notícia, porque hoje em dia ela não pode mais estragar os animes. Só que pra mim, no fim do dia, a pior coisa mesmo é saber que a única versão dublada que nós temos aqui do Brasil do Sonic X é apenas a versão da 4Kids. Eu queria muito que existisse uma versão dublada da versão original japonesa, pois pra mim o que o Sonic X realmente propõe tá lá na versão original japonesa, que o anime é bem melhor na sua versão original. Mas a versão da 4Kids também não é de todo ruim, até que é uma versão bem assistível do anime, podemos dizer assim. Mas que no fim do dia também poderia ser bem pior. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deu muito trabalho de fazer. E até o próximo vídeo. Se cuidem.